Oiê, tô de volta e essa semana a gente vai usar a internet para falar da internet e como ela enlouquece a vida da gente, tem hora. Estou de volta, gente, mais uma semana, mais uma terça-feira, mais uma Cala-te Week, pra gente botar o papo em dia, conversar. E hoje, especificamente, vamos falar um pouco dessa loucura que é essa rede internacional, mundial de computadores, que é a nossa internet, que tá aí em todos os cantos, tá no celular, tá no computador, tá em tudo que é lugar, e que enlouquece a gente, tem hora. Então vamos falar um pouco disso, falar um pouquinho de comunicação, de informação, e da importância disso tudo na nossa sociedade. Bom, eu já vou falar agora para não esquecer, porque quando eu deixo pro final eu esqueço. Todos os vídeos que eu coloco aqui no IGTV vão lá pro YouTube, no canal Matheus Calado. Então, se quiser, vai lá, se inscreve, curte, comenta, faz todo aquele lance e é isso. Bom, gente, internet é essa loucura que a gente tá aí vivendo todo dia. O que me assusta, de modo geral, na tecnologia, na internet, né? É que a gente vai junto com ela, da mesma forma que a internet, a tecnologia vão evoluindo, a gente vai indo atrás, tentando aí conviver. A gente já vê que existe aí uma briga de gerações aí, né? Uma questão de gerações, porque a gente tem hoje em dia, por exemplo, uma geração que está nascendo aí nesse bombardeio de tecnologia e de essa velocidade de comunicação e de informação e tudo mais. E também temos uma galera mais velha que tá inserida também na internet, mas que enxerga ela às vezes de outra forma, confia às vezes demais na internet e tudo mais. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Deixa eu pegar aqui até a minha colinha para falar na sequência certa. Bom, primeiro tem o curso da Folha, que eu já fiz propaganda aqui, já falei para todo mundo fazer, que é bom demais e continuo falando. Essa semana o curso falou basicamente sobre a censura, sobre os porões da ditadura, e aí foi até o que me fez ter essa vontade mesmo de falar sobre a internet. Já tinha tido essa ideia de falar sobre isso, e aí eu fui fazer aula, comecei a ler e tal, e aí falei, cara, eu vou falar porque tem muito a ver, porque a informação, a comunicação, né, os meios de comunicação, eles estão ali, na possibilidade de você manipular uma sociedade, na possibilidade de você ter uma sociedade que você consegue direcionar para onde você quer. Tanto que agora a gente teve até a comprovação disso com o acontecimento do Ministério da Saúde, aqueles dias que ficou aquela indecisão de como que ia mostrar os dados da pandemia e tudo mais. O consórcio de imprensa mesmo já saiu à frente, falou, então já que é assim, a gente vai fazer por conta própria, vamos averiguar com as secretarias de saúde para poder dar uma informação certa para a população. E até é interessante, nessa última aula agora, nessa terceira aula do curso, fala-se inclusive sobre isso. Na década de 70, o Brasil passou por uma epidemia, não foi uma pandemia, foi uma epidemia de meningite. E os militares que estavam no poder na época tentaram, de toda forma, driblar isso para as pessoas não verem, né, esconder os números, que na verdade a gente percebe que é uma característica talvez desse tipo de governo, né, mudar, igual hoje mesmo eu estava vendo no jornal, um comentário, preferem mudar o termômetro do que tratar o paciente. Então isso é uma característica e isso aconteceu agora com a pandemia, essa tentativa de driblar e esconder alguns dados, e nessa época que o Brasil estava sob a ditadura, esconder os dados da epidemia de meningite. Então assim, a informação, a comunicação, ela é primordial numa sociedade democrática, numa sociedade que você pode falar e pode ter acesso à informação que você quer ter. Mas a internet, ela trouxe uma mudança nisso muito grande, né? Então assim, a informação ela tá à disposição, mas que tipo de informação? Qual informação realmente é verdade naquilo tudo, né? E essa briga de gerações aí que eu falei, a gente até tem memes que a gente já viu sobre isso, né? Quando a internet começou, a gente ainda usava a internet de escada, aquela coisa toda, os pais, os avós sempre falavam, cuidado com o que você vê na internet, não sei o que e tal. E aí hoje em dia você vê
essas mesmas pessoas que tinham medo da internet acreditarem e darem total respaldo para notícias que às vezes são fake news, né? Essa coisa tipo, tá na internet, é verdade. Por que isso acontece? E aí eu volto a dizer que é um conflito de geração também nessa hoje em dia fábrica de fake news, fábrica de influenciadores ignorantes e etc. Essa frase, a internet, se tá na internet é verdade, ela tem um pouco ela se pega um pouco no que a televisão foi. A televisão, depois de muito tempo, e depois da ditadura, quando a democracia foi restabelecida, quando a liberdade de expressão foi trazida de volta e tudo mais, a televisão, ela sempre abriu espaço para a comunicação, ela sempre abriu espaço para os comunicadores e para a informação de modo geral, mas a televisão sempre teve um crivo de análise daquilo, se aquilo era verdade, se aquilo era confiável, se aquilo podia ser dito. Até hoje em dia, né, o próprio jornalismo, seja ele da televisão ou não, ele tem essa característica de mostrar os dois lados, de ir atrás, de realmente mostrar o que é fato ou o que não é. Então a televisão, ela sempre teve esse respaldo, esse respeito por trás daquilo que era dito e mostrado na televisão. Então as pessoas, né, quando a televisão estava aí no ápice de ser sempre o centro da casa, as pessoas se reunirem em volta da televisão para assistir as notícias, as novelas, era uma confiança de saber, não, se tá ali na televisão é verdade, tem uma equipe por trás disso. A internet não existe equipe. A equipe pode ser uma pessoa. A equipe que cria um site falso, que cria um portal de notícias falso para veicular notícias falsas, pode ser uma pessoa, 2 pessoas. Então não existe. O crivo da internet, ele é corretivo, ele não é preventivo. Então assim, depois que a pessoa fala uma merda, depois que dá um erro, depois que se arrepende de alguma coisa, aí sim vai se analisar. Não, mas por que isso foi publicado? Por que isso foi, né, até ser retirado do ar, como a gente tem visto algumas publicações serem retiradas. Então, essa amplitude da informação, das pessoas terem acesso a tudo, ela fez nascer uma característica muito complicada que eu vejo cada vez mais, e já falei disso aqui também. É essa obrigação de ter opinião. É essa obrigação de falar sobre alguma coisa, de ter uma opinião formada sobre tudo, né? Então, eu lembro do episódio, por exemplo, da Glória Pires, que foi lá no Oscar aquela vez participar, e teve aqueles memes também vários, porque ela foi lá e falou que não sabia opinar, que não podia opinar porque não tinha visto o filme, não sei o que, papapá. As pessoas se revoltaram com aquilo. Nossa, como que a pessoa vai lá e não sabe, não tal. Só que na verdade, nada mais justo e mais certo do que a pessoa dizer não sei quando ela não sabe. Só que hoje em dia, e assim como eu disse no vídeo anterior, que o Brasil é um país que cobra que as pessoas tenham um conhecimento político, um pensamento formado sobre tudo, isso é evidente na internet. Então as pessoas na internet, principalmente, elas se veem na obrigação de dizer tudo sobre todos os assuntos. Então, sobre tudo que é noticiado, sobre tudo que é dito, sobre tudo que é mostrado, tem que se ter uma opinião sobre aquilo. Em consequência disso, você começa a ver muita gente falando muita merda. E todas essas pessoas que falam muita merda, elas acabam tendo um público. Porque, né, as pessoas sempre se unem àqueles que se parecem com ela. Então sempre vai ter uma pessoa falando besteira com gente ouvindo aquilo, achando que aquilo tá certo, que aquilo faz sentido. Porque desde a época, né, e aí eu volto lá no começo que eu falei sobre a ditadura. Assim como na época da ditadura você tinha uma parcela da população que achava que estava tudo bem, que o milagre econômico era o mais importante, que as pessoas que estavam sendo presas estavam certas de estar sendo presas. Assim como essas pessoas estavam lá na ditadura falando isso e concordando com o governo, essas pessoas estão aí. Se não morreram, estão na internet. E estão publicando e falando né, merda. Então, assim, essa possibilidade de ter um canal pro mundo, ela deu voz pra muita gente burra, pra muita gente ignorante, pra muita gente que quer realmente falar coisas ruins, né, propagar o mal. E também fez nascer um personagem muito importante que é o influenciador digital.
eu percebo que o influenciador digital, ele meio que aposentou o formador de opinião. Antigamente, também nessa época em que a televisão estava mostrando a que veio, a gente tinha os formadores de opinião. Então eram os apresentadores de televisão, os atores, atrizes, jornalistas, artistas de modo geral. Eram pessoas que formavam opinião. E eu, como vocês sabem, eu gosto de um significado das palavras, né? Você percebe que a mudança de formador para influenciador, por si só, ela já afasta uma responsabilidade naquilo que é dito. Que a partir do momento que você deixa de formar uma opinião para apenas influenciar, você está dando 50% do trabalho para a pessoa ainda, né? O formador, ele forma, ele cria todo um contexto para te mostrar alguma coisa e te fortalecer e formar uma ideia em você. O influenciador, ele fala, eu faço, pra mim é bom. Se você quiser, faça também. Se você quiser. E com isso ele se afasta de uma obrigação, de uma responsabilidade, de às vezes estar falando absurdos, como por exemplo, kit Covid, e etc. Porque ele simplesmente está influenciando. Bom, eu tô falando disso, de kit Covid, porque essa semana, não sei se você viu, se você não viu, acho que eu nem te recomendo ver, porque é patético, assustador. Uma blogueira daqui de Campo Grande, extremamente feliz em um vídeo, falando que ela foi diagnosticada com Covid, ela e a família dela, e que eles estavam muito satisfeitos, porque ela já tinha mandado fazer, inclusive tomado a medicação do kit Covid dela, que o médico dela passou para ela. E então ela estava ali fazendo a maior propaganda, dizendo que estava tudo lindo e maravilhoso, e que ela estava aliviada porque ela estava se livrando, né? Não ia ter mais perigo de pegar a doença, etc. Então, assim, a internet é boa? É boa. Ela trouxe muita coisa útil? Trouxe muita coisa útil. Inclusive aqui, eu tô aqui gravando, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no ar pela internet. Mas a internet deu voz a muita ignorância que tem que ser filtrada. Então, o mais importante mais do que informar, mais do que produzir conteúdo, mais do que estar ativo, né, e produzindo na internet, a gente tem que fortalecer a ideia de que é preciso acabar com as fake news, que é preciso averiguar as notícias. Eu falo, às vezes, até por mim, às vezes eu vejo alguma coisa e falo, cara, isso aqui eu vou compartilhar certeza, porque essa notícia é maravilhosa, ou não, essa notícia aqui fala mal do governo, vamos lá, e tal. Só que é bom esperar. Espera uns minutinhos, espera um site realmente confiável publicar, espera. A gente precisa entender que a internet, ela é muito boa, porque, né, foi vendida essa ideia também pra gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas ela pode ser perigosíssima e ela pode estar repleta de gente mentindo e falando merda. Então, basicamente o vídeo de hoje foi essa conversa. Até teria algumas notícias também não muito boas pra gente falar, mas eu acho que principalmente nesse momento que a gente tá vendo tanta gente falando tanta porcaria, vendendo uma ideia como se fosse a certa, porque é aquela coisa, quando você tá na frente de uma câmera falando, você fala o que você acredita, só que nem por isso tá certo. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que tudo é muito bom e todo mundo tem algum fundo de razão de estar falando o que pensa. A liberdade de expressão não termina enquanto ela fere outro direito, outro princípio, e quando ela está atingindo de uma forma muito mais perigosa a sociedade, né? Então, assim, se você tem capacidade de procurar aquela notícia e ver se ela é verdadeira, muita gente não tem, e muita gente compra essa ideia. Então, eu acho que como a gente não sabe para onde vai a internet, como eu disse, a gente vai evoluindo com ela de uma forma aos trancos e barrancos, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não sabe, por exemplo, o que a próxima geração vai estar enfrentando com a internet. É isso. Bom, gente, espero que você tenha gostado do papo. Tentei falar rápido para não estourar o tempo e mesmo assim estourei. Espero também te ver aqui na semana que vem. E é isso. Beijos e até a próxima terça-feira. Beijos.